Bom, eu sou Delson José da Silva, sou neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia e vice-presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Fiz meu mestrado e doutorado no IPETESP, aqui da Universidade Federal de Goiás, e sou atualmente o chefe da unidade de Neurologia e Neurocirurgia, ou seja, do Sistema Nervoso, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. A distonia é uma doença que faz parte dos transtornos do movimento, em que a pessoa tem uma contração muscular mantida ou sustentada, né, que pode levar ele a uma postura normal, que a gente chama de postura distônica, né? Essa contração pode ocorrer em qualquer parte do corpo, nos olhos, na região cervical, nos membros superiores, inferiores, no tronco. Normalmente é acompanhado de dor, e ela é causada, na sua grande maioria, de forma esporádica, não tem uma causa definida, mas acredita-se que tem algum gene, alguma mutação envolvida. Atualmente, nós temos 22 genes que são identificados já da doença, mas ela também pode ocorrer em função de um tumor, de um derrame, de uma doença metabólica, na qual o paciente ele tem esse quadro clínico que leva ele a ter essas contrações que nós chamamos de distonia. Ela interfere de forma significativa na qualidade de vida dos pacientes, na movimentação, porque o indivíduo não tem controle. Essa contração é involuntária, por exemplo, do pescoço, das mãos, quer dizer, nas suas habilidades no seu dia a dia, e ainda tem a dor. Então ela pode tanto interferir nas atividades de vida diária do paciente, quanto ela pode interferir na parte laboral do seu trabalho, né? Se ele escreve, usa as mãos, né? Se ele trabalha com que envolve a imagem dele, ele tem contrações que possam levar ele a ter dificuldades nesse sentido. Então é uma doença realmente, eu sempre digo que é uma doença muito penosa para o paciente, né? Que além da contração que ele não consegue muscular, que ele não consegue controlar, ainda tem um quadro doloroso associado que leva ele a ter uma qualidade de vida limitada. A distonia é um diagnóstico eminentemente clínico no início, ou seja, é o fenômeno daquele transtorno do movimento que ocorre, como a gente tem o tremor, que é um fenômeno para doença de Parkinson, para tremor essencial, a contração muscular mantida ou sustentada associada a uma postura normal, um movimento anormal, já nos dirige para o diagnóstico da distonia. No entanto, a gente tem que pedir alguns exames para afastar algumas doenças que levam à distonia, exames de sangue, né, alguns exames de laboratório, por exemplo, para afastar uma doença de Wilson, por exemplo, com alteração do cobre. A gente tem que pedir, nós temos que pedir uma ressonância magnética do crânio, da coluna cervical, que também pode ser importante para o diagnóstico, mas o diagnóstico do fenômeno distônico, ele é puramente clínico. E testes genéticos também, quando a gente tem uma suspeita maior de genético, hoje em dia nós temos os painéis genéticos da distonia, para a gente tentar fazer o diagnóstico, principalmente se tem uma história familiar associada a mais de um membro da família com quadro semelhante. Uma coisa importante, como ela é uma doença rara, para você fazer o diagnóstico tem que estar alerta, né? Todo paciente que apresenta algum transtorno do movimento, principalmente aqueles que têm uma contração muscular mantida, um espasmo do músculo, ele deve procurar um serviço, um neurologista, e, se possível, um neurologista especialista em transtornos do movimento, para ele poder fazer o diagnóstico. Então, acho que o ponto básico é o paciente ter um transtorno do movimento que leva a uma contração muscular mantida, com dor, ele deve estar alerta para o diagnóstico. Quer dizer, procurar o profissional. É um tratamento especializado também. Nós temos medicamentos orais, né, que o paciente pode tomar, que ajuda, apesar de limitado o seu efeito e com muito efeito colateral, é o primeiro momento de você tentar fazer esse tratamento. Da década de 90 para cá, houve a disponibilidade
das aplicações de toxina botulínica, que foi o grande divisor de águas no tratamento da distonia. Isso mudou a história do tratamento das distonias, principalmente aquelas distonias localizadas, que nós chamamos de focais, que você faz a aplicação com a finalidade de relaxar o músculo, essa contração muscular sustentada, mantida, com dor, e o paciente tem melhoras importantes. Nos olhos, por exemplo, quando tem o blefaroespasmo, que é a contração dos olhos, melhora em torno de 90% a 95% dos casos. As distonias cervicais melhora em torno de 80%, e assim por diante. Quer dizer, é um tratamento que realmente mudou a história de vida desses pacientes. E aqueles casos que não respondem a um tratamento medicamentoso associado à toxina botulínica, nós temos a opção cirúrgica também. E tem um tratamento de reabilitação, né? Fisioterapia, etc., que pode estar acompanhando o tratamento, acompanhamento psicológico, etc. Outra coisa importante é que aqui nós temos aqui na unidade de sistema nervoso, nós temos o núcleo de neurociências e ele alberga o CERMOV, que é o Centro de Referência em Tratamento de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento, em que nós temos o tratamento medicamentoso, o diagnóstico, tratamento medicamentoso, aplicações de toxina botulínica e o tratamento cirúrgico. Então, nosso centro de referência ele é completo no sentido de oferecer esse serviço para a comunidade. Oswaldo Vilela Filho, chefe do Serviço de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Fiz a minha formação, minha graduação na Universidade Federal de Goiás, fiz minha residência no Hospital de Base do Distrito Federal, meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo e fui fellow em Neurocirurgia Funcional da Universidade de Toronto, na Universidade de Western Ontario, na Emory University e na Cleveland Clinic. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Estereotáxica, da Sociedade Latino-Americana de Neurocirurgia Funcional e Estereotáxica, da Sociedade Brasileira de Neuromodulação, da Academia Brasileira de Neurocirurgia e fui da diretoria da Sociedade Mundial de Neurocirurgia Funcional e Estereotáxica e da Sociedade Mundial de Neuromodulação. O tratamento das distonias é inicialmente sempre conservador, e isso envolve uma diversidade de medicações, fisioterapia e, sobretudo, o tratamento com toxina botulínica. Apenas aqueles pacientes que não respondem a essas medidas conservadoras são encaminhados para o tratamento cirúrgico. Nós temos, de uma forma muito simples, dois tipos fundamentais de distonias. Nós temos aquelas que são primárias, muitas vezes geneticamente determinadas, e aquelas que são secundárias, por exemplo, a um AVC, ou a um traumatismo craniano, ou a uma encefalite. Nós temos várias causas, né, no caso das distonias secundárias. As distonias secundárias não costumam responder bem à cirurgia, mas por vezes é a única alternativa que nos sobra a oferecer aos portadores das distonias secundárias. As distonias primárias, diferentemente, tendem a responder muito melhor à cirurgia, sejam elas distonias focais, como a cãibra dos escrivães, o torcicolo espasmódico, essas ou aquelas distonias generalizadas que pegam o tronco e os membros. Nós temos aqui no HC, da UFG, um serviço de extrema importância para a realização das cirurgias das desordens do movimento, que inclui a doença de Parkinson, vários tremores e as distonias. Na verdade,
é o maior centro no Centro-Oeste disponível para o tratamento dessas doenças para a população carente. Nós realizamos, não saberia dizer agora exato o número para vocês, mas uma média de 4 cirurgias por mês para o tratamento das diversas desordens do movimento, entre as quais estão incluídas as distonias. E é um serviço, posso dizer para vocês, que é um serviço de referência, não só no Centro-Oeste, mas em todo o país, porque nós oferecemos uma abordagem multidisciplinar, onde a neurologia é o carro-chefe, claro, porque é ela que faz o diagnóstico, o tratamento e indica a cirurgia, mas também um serviço para a reabilitação desses pacientes.